Djamila Thaís Ribeiro dos Santos nasceu em Santos, São Paulo, em 1º de agosto de 1980. Filha de militantes políticos e sociais, cresceu em um ambiente marcado pela luta por direitos civis e pela valorização da cultura negra. É filósofa, escritora, feminista negra e ativista dos direitos humanos, com foco na igualdade racial e de gênero. Djamila graduou-se em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, onde também fez mestrado em filosofia política, com pesquisa sobre o conceito de lugar de fala. Para ela, o lugar de fala não está relacionado à imposição de opiniões individuais, mas ao reconhecimento das condições sociais, históricas e políticas que moldam quem pode falar e ser ouvido em diferentes contextos. O conceito, amplamente explorado em seu livro O que é lugar de fala, refere-se à necessidade de considerar a posição social de quem fala, ou seja, o impacto das vivências e identidades sobre o discurso. Não significa que apenas pessoas de um grupo específico podem falar sobre sua experiência, mas que é essencial reconhecer as desigualdades de poder que regulam quem tem legitimidade e espaço para falar. Importante é a população negra ocupar espaços onde historicamente a gente não esteve, acho que isso é inegável. Nesse sentido eu concordo muito com a Angela Davis quando ela fala sobre a representação, que a representatividade ela é importante, mas reconhecer a importância dela não pode significar não reconhecer seus limites, porque tem um limite, no sentido de que não basta ser negro como não basta ser mulher, porque muitas vezes você tem uma pessoa negra ocupando um lugar de poder importante, mas reproduzindo lógicas que justamente vão contra ainda a população negra. Você pode ter mulheres ocupando espaços importantes, só que reproduzindo uma lógica extremamente conservadora e que vai contra as reivindicações históricas dos movimentos feministas. Eu acho que é muito importante a gente ter pessoas negras nesses espaços, mas entendendo que isso ainda é um começo. Acho que é um avanço, tem que ser comemorado, mas eu acho que ainda é um avanço muito ainda no campo do simbólico, porque concretamente a gente aí precisa de muito mais ações para ter mais pessoas negras lá, para a gente inclusive conseguir ultrapassar as estruturas, porque também não basta ter várias pessoas negras dentro de um espaço, sendo que a juventude negra está morrendo. A gente enfrenta muitos paradoxos ainda na sociedade, onde a gente não pode negar que nos últimos anos a população negra conseguiu acessar espaços que não conseguia, mas ainda ao mesmo tempo sofrendo violências e violação dos direitos humanos muito graves. Então, mas isso de forma alguma significa também olhar com um olhar pessimista, não serve para nada. Não, é importante, porque sobretudo quando a gente cresce numa sociedade onde a gente não se enxerga, onde a gente não se vê, onde quando a gente se vê é sempre em lugares extremamente estereotipados, e isso tem um efeito muito grande, não dá para negar isso. Uma criança negra ligar na TV e ver pessoas negras, atores e atrizes representando papéis de pessoas comuns e não só daqueles estereotipados. Eu sou mãe, eu sei quanto que é importante, eu lembro da minha filha assistir um jogo da Serena Williams, tinha 4 anos de idade, e falou, ela é negra como eu, em querer jogar tênis. Quer dizer, vai negar que isso é importante, que isso não é forte? A questão é que a gente também precisa de condições concretas para que essa criança um dia possa jogar tênis. A gente precisa de ações concretas, políticas concretas, para que um dia essa criança possa estar na universidade, Mas de forma alguma a gente pode negar a importância da representação. Então, nesse sentido, a reflexão que o feminismo negro traz, eu acho que é muito importante. A gente tem que ocupar os espaços, mas entender que a gente precisa estar lá para mudá-los e para criar realmente ações concretas e políticas para trazer realmente, efetivamente, a população negra para esses espaços. Sua produção destaca-se pela acessibilidade e impacto social, buscando ampliar o debate sobre questões de raça, gênero e classe. Entre suas principais obras estão: O que é lugar de fala? Nesse livro, ela explora o conceito de lugar de fala, mostrando a importância de valorizar narrativas vindas de pessoas historicamente silenciadas, especialmente mulheres negras. Pequeno Manual Antirracista. Em linguagem didática, apresenta passos práticos para combater o racismo estrutural, tornando-se um dos livros mais vendidos do país e uma ferramenta importante na educação antirracista. Cartas para Minha Avó. Um livro de memórias que homenageia a ancestralidade e reflete sobre sua trajetória pessoal e o impacto das mulheres de sua família em sua formação. Quem tem medo do feminismo negro? Uma coletânea de textos e ensaios que discute as complexidades do feminismo negro,
criticando estruturas racistas e sexistas na sociedade brasileira. Além de escritora, Djamila é colunista de veículos importantes, palestrante e fundadora do selo Sueli Carneiro, que publica obras de autoras negras. Em 2019, foi premiada como uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo pela ONU. Com sua vida e obra, Djamila Ribeiro se tornou uma das vozes mais importantes na luta por uma sociedade mais igualitária e na promoção da representatividade negra em todos os espaços. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente.